Fábio Santos é lenda Comebol. E Fábio Santos nasceu no futebol há 21 anos no São Paulo. Ele só tinha 17. Desde os 11, Fábio era a base do tricolor. São Paulo que tem como maior rival o Corinthians, onde Fábio, que também foi antes Cruzeiro, Santos e Grêmio, e depois Atlético Mineiro no Brasil, pendurou as chuteiras que foram mais campeãs no Parque São Jorge, Pacaembu e Neoquímica Arena. Fábio Santos, que foi da base do São Paulo para ser um dos pilares do Corinthians no século. Fábio, que na base jogava na frente. Subiu ao time principal em 2003 como um ala ótimo no apoio para cada ano se aprimorar na marcação como lateral esquerdo. No jogo sem bola, na entrega pelo time e pelos companheiros. E, sobretudo, entregar tudo por uma camisa, um clube, uma paixão. Futebol que para ele nunca foi sacrifício. Fábio gostava de treinar, jogar, viajar, tudo que o moleque sonhava, tudo que o marmanjo fez por 21 anos. Campeão da América e do Mundo pelo Corinthians em 2012. Campeão da América e do Mundo pelo São Paulo antes em 2005. Primeiro como reserva tricolor, o segundo já como reserva de qualidade, técnica e moral do timão. Fábio Santos que pendurou as chuteiras agora em 2023, voltando ao Corinthians onde pareceu ter nascido, onde fez nascer uma ligação com a torcida fiel que poucos tiveram, que poucos conquistaram tanto. Por isso, ele está aqui com a gente para dizer qual foi a sua primeira experiência de Libertadores. É um privilégio, Fábio. Privilégio todo meu, prazer, Mauro, estar aqui com vocês, falar de conquistas, de história, né? Sempre então muito... não vai caber num programa só, cara. Se fosse só conquista, vamos falar das derrotas também. Nossa, aí caberia muito mais. Aí que não ia dar tempo mesmo. Cara, minha experiência, primeiro que, como você falou, sempre fui apaixonado por futebol, né? Sempre acompanhei todas as competições e desde menino assistia todos os jogos e com 11 anos de idade tive o privilégio de entrar no São Paulo e antigamente os principais jogos, né? Tudo acontecia dentro do Morumbi. A gente tinha essa facilidade para ver vários jogos, né? Então eu acabei tendo essa... Não foi a primeira experiência com a Conmebol Libertadores jogando, mas sim como torcedor ou como telespectador ou como aficionado de futebol, vários jogos importantes, mas dentro do campo foi com 17, 18 anos, né? Meu primeiro jogo em 2004 lá no Peru contra o Alianza Lima, que nós ganhamos 2-1, depois de 10 anos que o São Paulo não participava de uma Libertadores, acho que a última tinha sido em 94, se eu não me engano, inclusive que perde o título pro Vélez, né? E a gente retornou em 2004, né? E eu já tinha visto outras equipes jogando o próprio São Paulo de 92, 93, 94, né? Nossa. E então as melhores lembranças que eu tinha como torcedor, como um apaixonado por futebol, consegui realizá-las. E já fora do país, né? Você estreou fora, né? Já fora do país, meio sem entender muito aquela responsabilidade, né? Que quando a gente é menino, a gente só quer viver aquilo. 17 para 18 anos, né? 17 para 18 anos, então a gente só quer viver aquele momento, né? E meio sem entender o que estava acontecendo, mas para mim foi incrível essa experiência. Foi, essa foi a primeira pelo São Paulo, claro. E o seu primeiro jogo pelo Corinthians e Libertadores, você quer lembrar? Esse aí, não tem só lembranças boas, como a gente falou, né? Esse, por sinal, eu achei que fosse o primeiro e o último, né? Porque eu achei que eu nunca mais iria vestir a camisa do Corinthians, a primeira equipe a ser eliminada numa pré-Libertadores, né? Sem fazer gol em 2011. O Tolima. Tolima. Meu segundo jogo só com a camisa do Corinthians, tinha estreado no domingo contra o São Bernardo, que era a equipe reserva. E na quarta-feira eu fui surpreendido na terça, né? Sabendo que eu iria jogar, que o Roberto Carlos teve um problema muscular e acabou. Não, e inclusive é fácil substituir o Roberto Carlos. Só isso, não só para mim o maior lateral esquerdo da história, como meu ídolo, né? Pois é. Então já não seria fácil substituir qualquer outro jogador. Se tornou ainda mais difícil substituir o Roberto. Aí perde 2-0, Corinthians eliminado na quarta-feira à noite. Na quinta, aquela pressão absurda, né? Pô, manda embora o Tite e tal. Segundo o Andrés, ele teve, não gosto de falar de números, mas dessa vez é top porque já foi. Tinha 2.400.000 motivos para não mandar embora o Andrés, mas se chegou a conversar com o Muricy falou, não vou. E eu falei, fica. E aí ele ficou, né? Aquele papo que eu falo muito, o Filipão, não, se for, eu prefiro não ganhar para o Tite ficar. O Tite ficou com razão, pé da vida com o Filipão. Aí no Pacaembu, jogo pelo Paulista, um massacre do Palmeiras, Júlio César cata tudo. Aí uma bola sobra pro teu amigo nosso amigo também capilar, o Alessandro, 1-0 Corinthians, o Tite fica. E parece que a partir daí as coisas começam a andar mais ou menos legais, né, o Fábio Santos, no Corinthians, 2011. Por causa que ali realmente foi a mudança de chave.
que a gente consegue fazer um Campeonato Paulista justo, assim, perde a final para o Santos, que era a melhor equipe da época, né? Inclusive E aí, campeão. inclusive, ganhar a Comebol Libertadores, ser De tricampeão. 2011. E o início do Brasileiro foi fundamental daquele ano, porque acho que em 10 ou 11 rodadas a gente ganha 9, 10 jogos, né? E aí deu uma força, né? Deu uma força pro Tite, pro elenco, chegaram contratações importantes, né? E ali ali começou a formar uma equipe vencedora, assim. O pessoal vindo jovem com fome de títulos, entendendo a equipe, já tinha passado, sofrido na pele, né? A eliminação, a cobrança. E eu acho que ali, sim, começou a formar uma equipe campeã. E o que era impressionante, o Corinthians já era campeão do mundo em 2000, né? E é campeão do mundo mesmo e tal. Aí ganha mais um brasileiro e um jogo emocionante contra o Palmeiras no Pacaembu. Tinha acabado de morrer, ser enterrado o doutor Sócrates, um dos maiores ídolos, amigos e colegas que eu tive no futebol na vida. Eu lembro que eu estava na cabine da Rádio Bandeirantes, na hora foi emocionante, vocês erguendo o braço que nem o Sócrates. E eu ergui o braço como Sócrates na cabine da Rádio Bandeirantes. Né? Pacaembu inteiro, eu também, né? Porque era um amigo querido, era um parceiro, a gente fez várias vezes coisas junto. Meu filho palmeirense louco, mais velho, em casa vendo o jogo, torcendo pelo Palmeiras, contra o Corinthians, que acabou campeão, mas o meu filho com a camisa que o Sócrates tinha dado para ele. Pô, e meu filho fez. E assim, me arrependo emocionando, porque vai muito além do futebol, né? Sim. Você consegue ser um campeão da América pelo São Paulo em 2005, campeão da América e do mundo pelo Corinthians em 2012. E tem portas e portões abertos dos dois lados, né, Fábio? Mauro, eu acho que a identificação ela é natural que aconteça durante a carreira. Você vai melhor num clube, não tão outro, mas eu sempre fui muito respeitoso assim, com todas as equipes e sempre fui muito grato. Sou muito grato ao São Paulo, que me formou pro futebol, mas é inevitável a gente falar que minha principal história foi no Corinthians, né? Foi o que você falou. Para mim, a minha vida inteira, assim, eu trabalhei, eu sempre falei no final da minha carreira, conversava muito com os mais jovens para isso, sabe? Para você, óbvio que o título é importante, tudo é muito legal, mas eu acho a maneira como você é falado, tratado, como você trata as pessoas, eu acho que isso é o que vale a pena. No final da carreira, as pessoas te valorizarem pelas conquistas, obviamente, que a gente trabalha para isso, mas por ser um cara legal, que leva coisas positivas, trabalha pelo bem, respeitando o adversário, respeitando todas as torcidas, eu acho que isso é o maior legado que você pode deixar, né? Não só para os jogadores, para os torcedores, mas principalmente para os meus filhos, para minha família, enfim. Total, né? Ô, Bruno, Opa. seguinte, antes de você ver mais anos teu aqui pra gente nesse papo muito legal sobre Comebol Libertadores, você torce pra qual time, Bruno? Sou corintiano. Então, aí você gosta do Fábio Santos? Sim. Então se gosta mesmo, e é corintiano, pergunta pra ele, Bruno. Não? Uma pergunta, vamos lá. Fábio Santos, me fala a sua experiência quando começou a jogar na Comebol Libertadores. Como foi isso? Primeira vez a entrar no estádio, ver aquela torcida imensa, ver tudo aquilo, sabe? Como foi isso? Cara, é a realização de um sonho, na verdade, né? Porque todo jogador, eu acho que sonha em jogar uma competição como essa. A gente sabe que a repercussão ela é a maior. Quando começa uma temporada, todo mundo sonha e coloca como objetivo conquistar uma Conmebol Libertadores e não só poder disputá-la, mas poder ganhar. Para mim foi a realização de um sonho, assim, né? Um sonho de moleque que acabou se realizando um profissional e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de disputar algumas, né? Não algumas, foram, muitas, né? Já traz o chopp em homenagem, tem que erguer um brinde. Agora, chopp só a Mistel, né? Com certeza, Mistel. Mas, ô, Fábio, você estava no grupo de 2004, aquela baita campanha do Cuca, e estava na semifinal em Manizales contra o Once Caldas. O Cuca estava de costas, já pensando em quem ia bater os pênaltis contra o Once Caldas. Quando sai o gol dos caras, vocês perdem. Rogério Ceni chora demais no ônibus voltando. Como é que foi aquela primeira sua Libertadores tão longe? A primeira Libertadores de 2004 com o São Paulo. Foi feliz por chegar tão longe e decepcionante, porque a gente tinha realmente chances de conquistar aquele título, né? Era importante para todo mundo, mas eu acho que nada acontece por acaso, assim, sabe, Mauro? Como eu falei de 2012, a gente ter sofrido de 2011... Conquistar 2005 foi muito por causa disso. Vocês aprenderam a ganhar a partir de 2011. Aprende a ganhar depois de 2004, né? Brunão, traz aqui, ó. Opa, que nem gandula, hein? com Põe a bola mais importante no chão aqui, ó. Com licença. Obrigado. Saúde. Obrigado. Mas você tava falando, ô Fábio. Vamos lá. E de 2004 acho que serviu disso, de experiência, né? Realmente, para mim foi incrível, porque, querendo ou não, eu estava envolvido num dos lances, né? Até como carreira, como amadurecimento, para mim foi importantíssimo viver todo aquele momento. Eu começo a Libertadores como titular, perco a posição nas oitavas de final. O Gustavo Neri. E porque o Gustavo jogava no meio, eu jogava às vezes muito com o Gustavo de lateral e ele na meia. Na meia, perfeito. Aí quando ele vinha para lateral, o Danilo entrava no meio, ou o Marquinhos, que jogou no Paraná também.
e entrava no meio campo, né? E esse jogo na Libertadores, no primeiro tempo, eu acho que eu entro. No segundo jogo, o Marquinhos, ele tira o Marquinhos, coloca o Gustavo pra frente e eu entro na lateral. Isso. Pra mim, como amadurecimento, foi incrível, como experiência, e a gente soube sofrer na pele tudo aquilo pra depois voltar a ser campeão no ano seguinte. Botar o Gustavo sai, depois vem o Júnior, que já esteve com a gente aqui. É. E você, em 2005, na grande campanha de São Paulo, show do Rogério Ceni, São Paulo merecidamente campeão, tricampeão, um show nos 4-0, você jogou um jogo só. Mas um jogo importante, né, que você jogou, né? Só a final. Só a final, lá no Morumbi, hoje Morumbi, 4-0 pro São Paulo contra o Atlético Paranaense. Como é que foi essa experiência? Inclusive, no apito final, você tá lá dentro de campo pro tricampeão da América. Primeiro, o Júnior chegou, para mim, o Júnior é uma referência, né? Eu brinco com o Juninho que não sei se é por marketing ou não tanta divulgação, mas o Júnior jogou muita bola. Para quem não viu, o Júnior jogou muita bola em várias equipes, seleção Outro bicampeão de América como você. Outro bicampeão. E serviu muito assim, como referência para mim também. Eu fiquei no banco a primeira fase inteira, não joguei nenhum minuto. As oitavas de final, se eu não me engano, acho que nas quartas e semi a gente acaba não participando, né? Eu, o Ed Carlos e o Tardelli, porque a gente foi disputar o Mundial Sub-20, a gente só volta para a final. Primeiro jogo em Porto Alegre, por causa que a Arena da Baixada não tinha capacidade, né? E no segundo jogo o Júnior me deu esse presente de participar um pouco dessa conquista, né? Que é mais do que especial. Sonhei. O próprio Tardelli faz o último gol, né? O próprio Tardelli, e não eram 5 substituições, eram só 3, então a briga era grande para entrar durante o jogo, e eu agradeço o Júnior até hoje por ter me dado essa oportunidade de disputar minha primeira final de Conmebol Libertadores. E mais do que merecido, e falando sempre de torcida, e torcida liberta, e tem um espírito que você conhece bem, jogando e também enfrentando, é que esse espírito de noite de Libertadores, sobretudo do Morumbi. É diferente o Morumbi. A noite de Libertadores, de modo geral, um pouco mais, um pouco menos. Mano, o Morumbi é um pouco diferente também, né, Fábio Santos? Tem essa relação com o Morumbi. O torcedor de São Paulo sempre foi apaixonado pela Libertadores. Não que as outras torcidas não sejam, mas realmente tinha um negócio especial. A chegada do Morumbi era sempre muito bacana, a praça lotada, aquele contato com o ônibus, né, o contato com o torcedor. Então, o jogo pra gente começava muito antes do que o apito inicial realmente, né? Então, sempre ficou marcado na minha memória, né? E sonhava, né? Como eu disse, sonhava em viver esse momento. E logo no meu segundo ano como profissional consegui realizar. E é uma coisa muito legal, porque você é da Zona Norte paulistana, e quando você ia para o Morumbi, você treinar no São Paulo, lá baixo, também falando em ônibus chegando ao Morumbi, o teu ônibus, quanto tempo você levava da Zona Norte para treinar desde moleque, desde os 11 anos no São Paulo? Era longe. Eu sou nascido em 85. A minha categoria, na verdade, ela inicia em 98, ela não existia em 97, né? Eu fui o segundo 85 a chegar no São Paulo. Velhos. Jogava com os mais velhos e também foi bom, né? Pra mim foi sensacional. E trabalhar com treinadores, o Visoli foi o treinador que era um cara já histórico dentro de São Paulo, conhecia muito bem a história do São Paulo. Só que era muito longe, Mauro, era muito longe. Eu saía da Zona Norte, realmente pegava 2, 3 ônibus, metrô, atravessava de ponta a ponta. E ainda não tinha, inclusive, um metrô perto do Morumbi. Não tinha. Não, o metrô que eu ia era até o Hospital das Clínicas, para depois mais um ônibus até o Morumbi. Eu lembro que eu com 11 anos de idade, minha irmã com 14, no primeiro dia ela foi, ensinou o caminho para eu ir, no outro dia eu já fazia todo o trajeto sozinho. E de ônibus não era perto, porque você parava na Francisco Moraes, você tinha que... Não, era longe. Era longe. Aí depois, com a chegada de alguns outros amigos da Zona Norte, facilitou, porque aí já fazia todo esse trajeto. Deixou de ser tão difícil, né? Deixou de ser tão difícil, mas foi legal. Outros tempos, né? Naqueles tempos a gente conseguia fazer isso com mais tranquilidade. Agora, voltando à campanha do Corinthians de 2012, vamos aqui na nossa mesa tática com os botões clássicos do amigo Luciano, grande tricolor, mas fã também de você. Vamos abrir o time para escalar o Corinthians de 2012, que é uma campanha, só para você ter uma ideia, quando o Fábio vai colocando o timão do Tite. A Conmebol Libertadores tinha tido um campeão invicto a última vez, era o Boca Juniors em 78, quando foi bi, e eram só 6 jogos. Quando o Corinthians é campeão pela primeira vez, era aquela coisa, nunca serão, já tinha sido campeão do mundo, mas nunca serão, não vai ser, e foi inesquecível naquele 4 de julho. O Corinthians começa em Tátira, né, contra um time que não era grande coisa, mas estava perdendo até a última bola.
E tava 1-0. Daí falei, puta, de novo. Tolima, aí começa perdendo pro Tátira. Aí o que aconteceu na última bola do jogo lá na Venezuela? E nós carregávamos essa pressão realmente. Isso tinha mesmo, né? Pra Falando de estreia, torcida, paixão, era a torcida dos Andes, mas era a própria torcida corintiana, né? E em nenhum momento a gente pensou em começar a Libertadores e falar, pô, vamos ganhar a Libertadores de forma invicta. Isso tinha desde 78, pô. Isso foi acontecendo. Mas era uma equipe muito difícil a ser batida, né? E como a gente falou, a gente já tinha criado essa casca em 2011, né? Então é uma equipe que não aceitava realmente a derrota e numa última bola, né? O Ralf, que era um cara que não tinha tantos gols, né? Mas a gente tinha uma bola parada forte com o Alex, com o Douglas, tinham bons batedores. Grande jogador. E o Alex bateu essa falta, né? E vai lá. E Ralf vai lá e faz esse golaço. E foi, beleza, e vai. Corinthians passa pela fase de grupo, sem tantos solavancos, sem tantos tropeços. Mas aí, claro, paralelamente está correndo o Campeonato Paulista. Aí jogo no Pacaembu, o que acontece? Jogo eliminatório no Pacaembu. Paulistão 2012, eliminado. Desculpa, Mauro, perdi. Paulistão 2012, o Corinthians é eliminado. Paulistão é pra Ponte Preta, nas quartas de final. No quarto de final, Paulistão 2012. O que acontece com um cara que eu adoro como pessoa e também como goleiro? O Júlio não vai bem. Essa é uma questão que a gente brinca até hoje, eu tenho uma relação muito bacana com o Júlio. O Júlio é sensacional. Né? E ele fala que ele é um dos principais responsáveis pelo título de 2012, né? Porque se ele não falha nas quartas de final, dificilmente o Cássio teria jogado com a camisa. Ele fala isso pro Cássio. O Júlio César é maravilhoso, cara. Pô, eu sou campeão. Foi a falha mais comemorada da história do Corinthians. A televisão do craque, é verdade. Porque daí troca e entra um goleiro, que tinha começado no Grêmio, tinha chegado à seleção com o Dunga, mas tinha jogado entre os três clubes que ele jogou na Holanda, o PSV, 20 jogos, porque o goleiro não consegue jogar, e uma atitude corajosa do Tite, porque até então o reserva era o Danilo Fernandes, né? O imediato era o Danilo Fernandes, que era muito que na verdade, se fosse para para tirar alguém, teria que colocar o Danilo, né? Que já estava mais tempo. Ele corta essa fila, mas o Cássio já vinha pedindo passagem nos treinamentos, a gente via que estava num momento maravilhoso, assim, a gente sabia que quando assumisse a posição, óbvio que é diferente o treino do jogo, mas a primeira resposta dele já foi e não era fácil, porque é o jogo em Guayaquil contra o Emelec, pressão lá, segura as pontas. E esse jogo, para mim, eu brinco assim de pressão, né? Eu disputei algumas Conmebol Libertadores, mas esse jogo do Emelec, para mim, foi uma das maiores pressões que eu vivi, assim, num campo, assim, de atmosfera. De torcida, né? Que a gente fala que se torcida ganha jogo, quase que o Emelec ganha esse jogo do Corinthians. Esse dia foi o dia que eu senti assim, eu falei, caramba, aqui o Jorge Henrique foi expulso no comecinho do segundo tempo, então dificultou ainda mais, e o Cássio já deu o cartão de visita deles numa competição tão importante como essa, né? E ali a gente viu que estava seguro com um grande goleiro. Tava mesmo. Daí na volta, o Corinthians ganha, se classifica e pega pela frente um Vasco de grande história, que havia sido vice-campeão brasileiro de 2011 para vocês, havia ganhado a Copa do Brasil de 2011, não era um time qualquer, nunca vai ser. Primeiro jogo em São Januário, a pedreira, como sempre é. A pressão da torcida em São Januário também joga junto, né, Fábio? E o Vasco, ele, para mim, era a principal equipe que competia com a gente, né? Mais até que o então campeão Santos. Mais até porque o Santos era uma equipe que tinha uma qualidade técnica absurda, a gente sabia da dificuldade que é, mas o Vasco já tinha vendido caro o brasileiro para a gente em 2011, a gente já tinha feito 2 jogos do Campeonato Brasileiro com eles, bem difícil. E, cara, São Januário é especial, né? São Januário a torcida do Vasco, ela é diferente, ela é especial. E tinha chovido muito, eu lembro que o campo tava alagado e era um jogo muito físico, de trombada. E, como eu já falei, nossa equipe era muito difícil de tomar gol, de ser batida. E a gente sabia jogar esses jogos, principalmente fora de casa. Sabendo que a nossa força no Pacaembu, né? A chance de fazer o placar no Pacaembu era muito grande. Então, fora de casa, a gente tinha um comportamento muito interessante. Mas a pressão de São Januário, ela é enorme. Na chegada já tem uma certa rivalidade Corinthians e Vasco na questão dos torcedores, né? E a torcida do Vasco fez uma festa linda, que valorizou ainda mais esse resultado nosso lá em São Januário. E falando de festa, muita gente fala muito aqui no nosso papo sobre essa coisa do torcedor. E o torcedor liberta e o torcedor, a gente insisto sempre, a gente primeiro é torcedor e depois a gente vai gostar de futebol. Às vezes a gente gosta mais do nosso time do que do futebol, né? Qual é o estádio mais difícil para jogar? Você que jogou em muitos aqui, falando sobretudo de Conmebol Libertadores, ou, enfim, torneios da Conmebol, qual é o lugar mais difícil, a torcida mais difícil, mais até do que o próprio time? Para mim, eu tive algumas experiências, La Bombonera, para mim, ela é especial, né? As experiências que eu tive foram sempre boas, né? Muito. Mas La Bombonera é encantador, né? A festa que a torcida faz, a chegada, o aquecimento. A gente lembra um pouco daquela
Comembol Libertadores mais raiz, né? De Bota pressão, aí, né? de torcida perto. Aí assim, você pode não gostar do Boca, pode torcer a favor, enfim, mas não tem como não se cativar, né? Não tem. Eu joguei no Monumental também Sim. contra o River, né? Mas Boca, não sei, é diferente. Eu acho E joguei diferente. na Vila contra o Santos, é muito Claro. complicado, que é no Também é Independência. uma bomboneira brasileira, No digamos, Independência, do Independência, quando o Sim. Atlético jogava Você jogou lá no também. Independência, era um caldeirão também. São vários estádios, dá pra gente ficar citando, o Morumbi é mais do que especial. Mas se fosse pra escolher um, eu escolheria La Bombonera. Agora você, toda a tua história, né, de Pacaembu e o Morro de Saudades, para mim, o mais lindo estádio de espírito de São Paulo é o Pacaembu. É um negócio Pacaembu, eu morro de saudade, de paixão, tá voltando de outro jeito, mas enfim. E você tem, claro, a Arena Corinthians agora, né, o Química Arena, tem toda essa história e tal. Você como jogador, e do sentimento do jogador do Corinthians, né, e com as diferenças, né, o Química Arena é inaugurado em 2014, o Pacaembu em 1940, e patrimônio tombado e tal. Para você como jogador do Corinthians, você sentia mais a torcida no Pacaembu ou na Neoquímica Arena? Mauro, é diferente, assim, é bem diferente. A minha resposta, ela vai acabar pesando pro lado sentimental, porque Claro. eu tenho um negócio com Você o Pacaembu, torcida né? O também. estádio... Neoquímica Arena, todo mundo sabe que é o estádio mais bonito do Brasil, é tudo muito novo, grande, espaçoso, a qualidade para a entrada do torcedor, da imprensa, do jogador, tudo facilita. Mas o Pacaembu era um negócio que ficou marcante, ainda mais para mim, cara. Fui criado dentro do Morumbi, tinha tudo para amar o Morumbi, como amo, mas o Pacaembu foi campeão brasileiro, Recopa, Libertadores. Então, para mim, o Pacaembu ele tem um sentimento especial no meu coração. E a torcida do Pacaembu era diferente da Neoquímica. Lembrado, eu não sei, falando da Neoquímica, mas a velha química do Pacaembu, cara, pra mim é insuperável. Ela era diferente, a do Pacaembu ainda Eu morro de saudades. é a minha preferida. Eu não sou saudosista, mas morro de saudades. Você, Bruno, como grande corintiano, afinal, se você fosse escolher não um jogo, mas se você fosse fazer o jogo dos sonhos do seu Corinthians, você preferia que o Corinthians jogasse no Pacaembu ou na Neoquímica Arena, Bruno? Neoquímica Arena, Botafogo. É? De verdade, Neoquímica Arena. Por quê? Então, pelos benefícios que ele já falou que tem lá, né? Porque eu não sou da época de lá de trás, Você é muito moço, estádios cara. e tal, mas já Mas agora olha que o a gente cara que vai tem cabelo vendo, nesse programa. televisores e tal, a gente vê isso, como que tá bem mais lá acima, tá chique, né? Tá bonito. É o xodó do corintiano, é a casa do É caso corintiano. com aquela coisa, mas virou caso como um caso uso campeão, o Corinthians no Pacaembu, mas volta. Mas falando em Pacaembu, por exemplo, aí voltando às quartas de final, jogo de volta no Pacaembu, eu já achava que o Corinthians ia ser campeão. Mas teve o lance, o jogo duríssimo, o Vasco muito bem. É o famoso, vamos até desenhar aqui, ó. Vamos pegar os botõezinhos da Amstel e pegar esse lance aqui que tem esses protagonistas aqui. Diego Souza, com todo respeito, até já foi campeão pelo meu time e tal. Eu quero que você conte os maiores 7 segundos da história do Corinthians, do Vasco, do Diego Souza, do Alessandro, de você também e da Libertadores da América. Como muita gente diz, os 7 segundos que mudaram a história do futebol mundial mesmo. Como é que foi esse lance aqui? Uma bola parada nossa, né? A favor, e a gente sempre ficava atrás. O Tite gostava que os dois laterais ficassem atrás, por causa que sempre os zagueiros Tá vão todo para a mundo aqui área na frente, tá? para finalizar. E essa bola é afastada e cai no pé do Alessandro. Normalmente, dificilmente, como a maioria dos jogadores estão dentro da área, a princípio, comissão técnica ou a gente aprende desde cedo para você voltar essa bola para dentro da área para dar tempo de recompor, enfim, para não dar chance para o azar, para perder qualquer bola, por causa que realmente são dois ou três jogadores só aqui atrás. Isso. O Alessandro faz o que foi pedido realmente, só que o Diego diminui muito rápido, ou não sei se o Alessandro dominou errado, enfim, atrasou um pouco mais a batida. Ele chuta essa bola para dentro da área, ela desvia não, ela bate no Diego Souza e sobra limpa para ele. 7 segundos, gente. Pode parecer pouco. Isso é uma eternidade no futebol. O Maradona, que tem um gol que a gente está desenhado aqui na Retro Guarena, o famoso gol dele leva 10 segundos. O gol do placa do Pelé em 61 leva 10 segundos. Cara, é muito tempo. É muito 7 tempo. segundos. E era 7 segundos desde 1977, desde a primeira Libertadores do Corinthians. Mas são Vai. 7 segundos que você pensa uma série de coisas, né, Mauro? Dá tempo mesmo, dá uma minissérie, velho. Você reza, você pede, você fala, não é possível que vai acabar meu sonho. E você Pra não mim tava? foi um dos maiores piques. Eu venho correndo atrás do Diego, mas só por correr mesmo. E O que achou? Tava ferrou. falei, já ferrou, eu volto com ele, o Diego vem.
E tem uma câmera que pega de trás do gol que você vai ver vários jogadores assim meio que desistiram da jogada, só esperaram ver o que realmente acontecia, né? E eu dou esse pique e eu comemoro quando o Cássio faz a defesa, eu comemoro mais a defesa do Cássio que propriamente o gol do Paulinho. E aqui é muito mais mérito. O Diego é meu amigo, eu tenho uma relação com o Diego desde categoria de base, né? Ele tem a minha idade. E eu falo, cara, não se culpa, porque obviamente você poderia ter feito 800 coisas, mas é muito mais mérito do Cássio do que demérito do Diego, assim. Eu acho que essa foi a defesa da conquista, né? E esse lance vai ficar eternizado. Foi aí onde o Cássio começou a virar, pra mim, na minha opinião, o maior jogador da história do Corinthians, né? Essa defesa, pra mim, foi Esse é o lance, incrível. Assim, quem não é Corinthians, fala, era só ter feito Diego Souza, tal, porque daí ficou tirou a piada, nunca serão, tal. E ele faz essa defesa de um clube que teve Gilmar dos Santos Neves, bicampeão mundial, em 58 era goleiro do Corinthians, em 62 do Santos. Teve Dida, que é um monstro sagrado, Ronaldo Giovanelli, que ainda é o goleiro que mais jogou pelo Corinthians e tal. Mas, cara, a partir daí, por 12 anos, essa defesa que muda a história, muda a configuração dos planetas. Aliás, lembre, Nostradamus havia previsto não a defesa do Cássio, mas que o mundo ia acabar em dezembro de 2012. Graças a essa defesa, não acabou, o Corinthians foi bicampeão mundial. Então, assim, olha o tamanho desse negócio. Mal, quando a gente fala que vai disputa de pênalti, que o jogador sai caminhando, né? Que a gente fala que é uma eternidade, calvário, o que ele pensa daqui até lá. Isso porque ele tá caminhando, ele vai parar a bola, o goleiro vai estar parado em cima da linha e ele vai decidir o que ele vai fazer. O Diego ele teve que vir controlando a bola, cabeça erguida, para ver se o Cássio diminui ou não, alguém correndo atrás, num estádio, sabendo que a decisão dele seria importantíssima, então não é fácil. O que o Diego passou nesse momento também não é fácil. E desde então passa ainda, porque se cobra. Passa. Mas, para mim, volto a repetir, é muito mais mérito do Cássio do que demérito do Diego. E você também no pique lá, aquele desespero que você já explicou. Aquilo ali ali você vai porque tem que ir, na verdade, né? Porque senão minha vontade já era dar um abraço no Alessandro ali. Eu falei, Alessandro, foi gol, você ia precisar dele. Alessandro, o que sobrou pro Guiné em 91, pro Roger em 2003, quando foi expulso. O zagueiro esqueci que também falou contra o River Plate em 2006 do Pacaembu. Cara, ficaram estigmatizados. Coitado do Andrés Pereira no Flamengo em 2021. É a maior salvação individual de outra pessoa. E eu adoro o Alessandro como jogador, como pessoa. Também um baita trabalho fez no Corinthians também fora de campo. Isso aqui muda a vida. E ele agradece, ele agradece. A vida inteira. Se eu sou ligo, ele acabou de ligar o Cássio aqui pro homem. Se eu sou a mesma coisa, todo dia eu falo, São Cássio, gigante, me salvou a minha vida, a do Corinthians, que viraria bimundial, também porque catou tudo o Cássio no Mundial. E hoje se tem uma foto no CT com ele levantando a taça não só da Libertadores, como do Mundial. Ele e o Chicão, pô. É tudo isso aí, cara. Tudo por culpa Mas não bastasse isso, depois agora vai, trabalha, vai ser o Tite, remonta o time aqui que eu desmontei, mas depois vai escanteio. Esse time já tá aliás, é um time histórico, mais do que gravado, né? Já vamos falar dele, mas ainda falando do jogo contra o Vasco, porque esse é o time contra o Boca, aí tem o escanteio na esquerda que o Alex vai bater. Nosso parceiraço que está lançando um livro, vai ser lançado aqui na Retroguarena, do Cássio, Daniel Augusto Júnior, maravilhoso fotógrafo do Corinthians. Maravilhoso, um beijo pro Daniel. Daniel, sensacional, amigo querido. Fotógrafo do meu segundo casamento também, ele e o time dele. Vai bater o escanteio aqui o Alex ajeita a bola, o Daniel, trabalhando como fotógrafo do Corinthians, e fala, olha o Paulinho. Ele fala pro Paulinho, olha o Paulinho. Então o Alex, ok, né? Ele cruza, olhou o Paulinho vai, sobe, e uma das celebrações mais fantásticas da história do Pacaembu, do Corinthians, do futebol e da Conmebol Libertadores, até porque o Tite estava expulso, a galera foi comemorar no Alambrado, o Tite no meio da torcida do Corinthians, um baita gol de cabeça. Aquela cena é histórica, e a comemoração desse gol, o Tite é um cara que sempre usou muitos vídeos de motivacional, essas coisas, né? A comemoração daquele gol, que na hora passa despercebido, mas ela é incrível, porque todo o time reserva, né, com colete laranja, eu não esqueço até hoje, corre pra cima do Paulinho, assim. Então é o time inteiro, sabe? Não tinha ninguém bicudinho porque tá fora, ou que deixou de jogar ou não jogar. Faz diferença, né? Faz muita diferença isso, todo mundo remando pro mesmo lado, com a energia positiva. Tite na arquibancada com o Edu Gaspar, o Paulinho subindo e dando um abraço no torcedor. Então acho que ali resumiu bem, assim, que tava todo mundo unido, assim, sabe? Time, torcida, ambiente. Então dificilmente a gente sabia que perderia esse título, mas é um golaço de cabeça que o Paulinho faz, né? Não é só uma cabeçada normal, é um chute realmente contra outro querido, que é o Fernando Praz. E aquele jogo, tu falando três coisas, não tem como não ser.
Tem a defesa do Cássio, o gol e a maneira como foi o Paulinho, com o Tite expulso, e logo depois tem a falta pro Vasco da direita, batida a falta, o Cássio sai que nem minha mãe sairia, um erro terrível do Cássio, um monstro do goleiro, sai mal, o Nilton, né? Rômulo. O Rômulo, cabeceia, bate no travessão. Não. Essa defesa do Cássio, a bola vai para escanteio. Não, tem o escanteio, perfeito. No escanteio, o Nilton cabeceia no travessão. No travessão. Já em seguida. Mas depois no na final... última bola do jogo, Isso. o Juninho Pernambucano É bate uma falta, o Cássio não alcança a bola e o Rômulo cabeceia com o gol aberto para... Cara, da série, quando é pra ser, Da o série, Moncasteirão quando é pra vai ser. ser. Exatamente. Aí pega um tal de Santos na Vila Belmiro, golaço do Sheik, fora dar um gol fantástico, 1-0 contra o time então campeão que tinha o Neymar. Ali a gente viu que o time estava pronto para ser campeão, assim, né? Por causa que você ganhar de um Santos na Vila Belmiro de 1-0. Neymar e E companhia. a gente entra no vestiário e ninguém comemora aquele resultado, sabe? Porque Tem a tava volta. pouco. Não, e tava pouco ainda. Que a gente queria ser campeão, então... Eu sei, mas como pouco na Vila Belmiro, com o Neymar não tá tão campeão. Mas é isso, o Neymar no Pacaembu poderia resolver o jogo, né? Então a equipe estava muito consciente do que tinha que ser feito ainda, sabe? Tinha dado um passo importantíssimo. O Sheik tinha sido expulso nesse jogo também, né? Faz Então gol, golaço, expulso. a gente jogou com um a menos também boa parte do segundo tempo e trouxe esse jogo pro Pacaembu. Sai atrás no Pacaembu atrás no placar. também, né? Ó. Aí o Zidanilo... Zidanilo mais uma vez. Mas esse jogo foi mais tranquilo, assim, mais Eu também controlado. A gente, momento algum, a gente sentiu que poderia perder ou alguma coisa diferente. Diferente do que foi contra o Vasco, realmente, que o jogo ficou aberto até o último minuto. Teve aquela cena... Agora foi o Temer Hausmann, né? Que... Foi do teu lado, né? Foi do teu lado, inclusive, não, né? foi do... Não, era ataque direito nosso, né? Do lado de... Isso, era ataque direito, é verdade. Vocês atacando, foi do outro lado, exato. Ele faz a bola. Faz uma roda. Parecia até usando o colarinho da nossa Amstel pra fazer lá, um negócio fantástico. Mas daí o Corinthians vai pra final, aí é a moleza, né? Bomboneira, Boca Juniors, quem nunca vai pegar uma final contra o Boca, que eu achava que o Corinthians era favorito, o Boca não tava tão bem, mas, pô, é Boca Juniors em final, primeiro jogo na Bomboneira. Os caras saem na frente 1-0. Só que é fundamental dizer o seguinte, né? Tinha acabado de chegar o Corinthians, um cara até que no jogo que o Corinthians, né, que tinha que dar uma poupadinha no time, no brasileiro e tal, mas é um derby contra o Palmeiras do Pacaembu, um cara que não veio barato do Bragantino à época, né? Pô, até o Santos tinha tentado, tava caro, o Palmeiras tinha quase fechado, não tá muito caro, o Corinthians pagou, achei na época até, pô, exagero pagar pra esse cara. Aí o cara joga contra o Palmeiras, 2-1 pro Corinthians, 2 golaços dele, desse tal de Romarinho. No domingo, antes do primeiro jogo da final, na Bomboneira contra o Boca. E aí que ele não era nem pra estar no banco, né? O Romarinho, né? Que já tinha a história de alguns jogadores vindo do Bragantino, né? Felipe goleiro, Paulinho, Felipe zagueiro. Sim. Então tinha essa parceria com o Bragantino, né? E o Romarinho foi um desses jogadores que chegou no meio do percurso. E ele teve essa chance de jogar contra o Palmeiras no final de semana, fez os 2 gols. E no jogo o segundo jogo da Libertadores, quem tinha jogado como titular no lugar do Sheik, que tinha sido suspenso, foi o William Bigode. William Bigode. Baita jogador. Que o normal seria a volta do Sheik para a posição e o Bigode William banco. no banco. Mais uma atitude corajosa do Tite, acertada, né? Que no primeiro jogo, hoje podem ficar 23 jogadores no banco, naquela época podiam ficar só 18, né? E infelizmente você tinha que cortar alguns jogadores e o William foi cortado e ele optou pelo Romarinho, que não tinha... Foi surpresa talvez até para vocês, né, Fábio? Foi. A gente sabia que poderia ter, mas a gente ficava nessa daqui. Pô, o cara fez a Libertadores inteira, né, o William. Jogou a semifinal como titular. Vai sair do time agora pro Romarinho, que acabou de fazer 2 gols, mas não tem 1 minuto jogado de Comembol Libertadores na vida dele. O cara nunca jogou. Começar a final na Bomboneira, só isso. E ele entra no final do jogo, né? Romarinho! Numa linda jogada do Emerson, que deixa ele na cara do gol, e ele com aquela responsabilidade toda dele. Só cavou. O Romarinho é daqueles caras que jogam em Wembley, na Bomboneira, ou com a gente, como se fosse qualquer lugar, né? Tem a mínima ideia do que estava acontecendo, do tamanho da responsabilidade que ele tinha. Ainda bem que caiu no pé de um responsável desse. O responsável vai mandar uma cavadinha, vou fazer empatar contra o Boca. Mas foi um lindo gol, né? E aquele gol, cara, deu a tranquilidade que a gente sabe como é que é jogar com Boca, com vantagem. Quando vem jogar no Brasil, os caras fazem cesteira desde o primeiro minuto, sabe jogar. E esse gol deu a confiança, não só... Óbvio que no momento a gente nem imaginou isso e lembrava disso, né? Mas foi o que deixou com que a conquista fosse mais importante e se tornasse de forma invicta, né? Porque essa derrota jogava essa invencibilidade pelo ralo. Aí tem aquela quarta-feira no Pacaembu. E eu agradeço ao torcedor corintiano,
Até esse programa, o meu vídeo mais acessado no YouTube é o texto que eu falei na Rádio Bandeirantes. É o texto mais replicado, que é o texto do Corinthians campeão da América, Esporte Clube Corinthians americano. Porque eu, torcedor do Palmeiras, torcendo, claro, contra o Corinthians, mas não tem como não se emocionar com aquela conquista de vocês. Pô, pra mim foi muito especial. Eu sou de São Paulo, né, mano? Então o Pacaembu tava cheio de amigo, de família, cara. Acho que eu comprei naquele dia mais de 50 ingressos, assim. Então tinha muita gente próxima, sabe? Que sonhou com aquele momento, assim. Ou nem conseguia sonhar porque parecia que era impossível pro Corinthians, né? E como você falou, nunca serão, aquilo foi a libertação realmente do torcedor corintiano, né? Ganhar uma Libertadores de forma invicta, dentro do Pacaembu, contra um adversário poderosíssimo, que é o Boca Juniors, né? Então, esse dia 4 de julho vai ficar marcado na vida de todo corintiano, né? E na minha, obviamente. E foi umas festas mais lindas, assim, que eu vi dentro de um estádio de futebol, né? O Pacaembu realmente naquele dia foi mais especial. Aí, evidentemente, a festa entra na madrugada, entra num 5 de julho de 2012. Aí, lembrava, 82 era o 5 de julho, quando o Brasil perde para a Itália, no Sarriá. O dia que eu mais sofri como torcedor. E tinha um amigo meu... Ficaram 2 dias, então, dia 4 e dia 5. Ficaram 4 e 5, mas ficou mesmo 4 e 5. Não foi fácil. Mas esse amigo meu, Paulo Costa, ele estava desenganado, corintiano lá, maluco, ele não conseguia mais falar, mas ele tinha conseguido recuperar a fala um pouco antes, já com mais de 80 anos, e ele só conseguia falar Corinthians naquela noite. Foi um negócio, porque assim, foi absurdamente emocionante, porque assim, mesmo quem não é, e vê a festa, de maneira como insofismável, 2-0, não tem o que discutir, passa por cima dos caras, ganha de modo invicto, que não tinha o campeão de 78, e em cima disso, e eu tô falando aqui um cara que chegou no Pacaembu 10 para as 11 da manhã e saiu às 3 da manhã. Então eu vivenciei aquele dia do Pacaembu. Aliás, nunca, nesses 34 anos que eu trabalhei, nunca tinha ficado tanto tempo num estádio. Minto, eu fui almoçar para ver um negócio do Palmeiras. Falando sério, fazer um vídeo do Palmeiras que viu a Copa do Brasil, uma outra história. Voltando àquele Libertadores. Eu saí só para almoçar, mas voltei para o Pacaembu. Esse ambiente, essa torcida, essa pressão que o corintiano faz e que incentiva esse vestir a camisa do Pacaembu, também fez com que vocês ganhassem a Libertadores? Sem dúvida. Acho que desde o primeiro jogo, né? Como eu te falei, desde o primeiro jogo a gente jogou junto. Acho que falar do torcedor corintiano assim é meio que chover no molhado, sabe? Por causa que nesse momento bom de Libertadores, invicto, na final, era óbvio que a gente ia ser apoiado, abraçado, porque em momentos piores eles já abraçaram e não largaram a mão do time de forma alguma, né? Mas antigamente na saída do CT, eles já faziam um corredor pra gente na saída do CT, então a gente saía dos quartos, assim, né, da pré-eleição, para ir pro ônibus, a gente ia até o Alambrado para agradecer a presença de todos, o caminho até o Pacaembu, a entrada do Pacaembu, isso é muito vivo na minha memória até hoje, assim, quando eu passo na frente do Pacaembu hoje, volta todas essas lembranças, então, essa pressão, entre aspas, assim, arrepia até hoje lembrar de tudo que o torcedor corintiano viveu aquela noite, não só o torcedor corintiano, né, mas ser um dos responsáveis desse que estava dentro do campo e trazer essa alegria, levar essa alegria para o torcedor é muito satisfatório. Não, e Fábio, aqui é fundamental, gente, também, porque lamentavelmente, por exemplo, depois do Bimundial, 1º de fevereiro de 2014, teve a invasão do CT. Estrangularam o Guerreiro, autor dos gols do Mundial. Gente, então é fundamental o torcedor em paz, entenda que você ganha, que você empata e perde e tal, mas nunca vai ser pelo terror, é pelo amor, é fundamental. E a Amstel, o nosso torcida ganha jogo, mas não pode perder. E não é a pressão que faz. Senão acontece o que aconteceu com o William, volta e tem que voltar para sair do Brasil. Gente, entenda o Cássio gigante, como a família foi ameaçada na internet, é fundamental a gente falar isso, cara. A paixão incondicional não pode levar a isso. A gente tem que ser intolerante contra os intolerantes. Ser reconhecido pela festa dentro de campo. Sem dúvida. Todos os atletas, você pergunta, onde é difícil jogar? Pô, na Neoquímica Arena, no Pacaembu, ou em qualquer outro estádio, elogiando a torcida daquele estádio. Não de cobrança, de bater, ameaçou, invadiu. Eu acho que tem potencial para fazer uma festa linda, né? Uma torcida que apoia, que não critica, que não vaia, e ser o diferente por causa disso, porque tem potencial para isso. O jornalista José Roberto de Aquino tinha uma frase muito bonita: não é um time que tem a torcida, é a torcida que tem um time, o Corinthians. Exatamente. Assim. Algo que eu falo sempre também. O corintiano, o Corinthians. O Corinthians já é um verbo, né? Ele não ama o Corinthians, ele é Corinthians. O resto é a partir do Corinthians, cara. Mas vamos escalar esse time de 2012 para a alegria do Bruno. Né, Bruno? Pergunta mais uma coisa aqui pro teu ídolo Fábio Santos, pro teu campeão invicto da Conmebol Libertadores 2012. Você estava onde, aliás, no dia da final?
No dia da final eu não me recordo, não, mano. Vocês têm uma mente muito boa, porque eu não tenho, não. Tô vendo. Mas tudo bem. Mas você lembra que o Fábio Santos jogou no Corinthians, né? Não, com certeza. Bom, não, é porque de repente eu lembro Ele da é novo. final. Com certeza. Quantos anos você tem, Bruno? Quantos anos Eu tô você com tem? 35. Gato. Com certeza. Vamos lá. A sua... Quem te inspirou a começar no futebol assim, que foi uma experiência, tipo, um incentivo pra você começar o futebol e tá onde você tá hoje? Cara, na verdade não teve uma pessoa assim que falou, pô, Fábio, vai jogar bola. Você nasceu. Eu nasci pra isso, com isso, né? Óbvio que eu tive os incentivadores, que foi minha mãe. Meu pai trabalhava, né? Não tinha tempo pra me levar nos lugares, mas minha mãe, professora e não dirigia, sempre me levou pra cima e pra baixo de ônibus, de metrô. Então ela foi meu maior exemplo, assim, O maior incentivo foi a maior incentivadora para que acontecesse, mas eu sempre fui apaixonado por Legal. futebol desde sempre. Eu vou cometer uma inconfidência que ele já falou algumas vezes, que a primeira palavra que ele aprendeu a falar não foi Corinthians, não foi mãe, não foi pai, foi bola. Isso é verdade. Ou seja, então a bola devia te levar pra treinar, Isso é cara. verdade. E toda vez que eu vou no estádio assim, a hora que eu olho o gramado, eu sempre brinco com alguém que tá do meu lado e falo, pô, como é que isso daí pode salvar a vida de tanta gente, né, cara? E mudar a vida mesmo. muda a E vida esse de time muita mudou. gente, Vamos escalar mudou. o time do Tite, então. Vamos lá. Cássio no gol, né? Gigante então, Cássio com a no gol. 24 ainda, porque era o terceiro goleiro do Corinthians. Exatamente. Alessandro na lateral direita, Chicão, Leandro Jogou Castan muito nessa e Libertadores. Fábio Santos, Jogou? Ralf, Paulinho, Monstro. Jorge Henrique. Esse quarteto de ataque mudava muito, assim, de posição. Até a posição, porque, às vezes o Alex foi centroavante, às vezes foi o Danilo, às vezes foi o Sheik. ou em algum momento jogou até o Liedson de 9, Também, né? verdade. O Danilo por dentro, o Sheik na esquerda, até na maioria Mas na final dos foi jogos. assim mesmo. A final foi assim, Jorge Henrique na direita, Alex centralizado, Danilo na Danilão. esquerda e Sheik como 9, né? Como né? centroavante. E o Sheik é tão maravilhoso, meu parceiro da SBT, que depois ele ficou uns 10 meses sem jogar mais nada. Até no Mundial. Ele o Sheik é muito Não, engraçado. vamos quebrar o Sheik, né? Vai. Esse cara é muito engraçado. A limites, né? Falou de Sheik Não, e de não. helicóptero. Pode usar essa gravação. Só falar do Sheik e já ver ele chegando. Conta essa história rapidinho pra quem não sabe do Sheik chegando de helicóptero. O Sheik, ele achava que Às Rio vezes. de Janeiro era do lado de São Paulo, né, cara? Então, quando ele veio pra cá, ele fazia esse bate-volta até com uma certa Faz até hoje, frequência. inclusive. E num dessas idas pra ele de final de semana, um domingo de folga, às vezes a gente treinava domingo de manhã, ele ia domingo à tarde de helicóptero pra voltar na segunda na hora do almoço e atrasou, obviamente, num dia desses e por conta própria pousou de helicóptero no CT como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Mas é bom que tem resenha disso Mas até vamos hoje. quebrar mais o Sheik. Vai, manda ver. E o Sheik, cara, ele foi o cara que mais jogou comigo aqui do lado esquerdo, né? Aham. E ele realmente, eu falo isso pra ele, ele vai confirmar que ele escolhia jogos pra voltar pra marcar, correr. E tinha alguns jogos que eu falava assim, volta. Ele falava, não, Fábio, hoje você não precisa, não sei o quê. Então, várias vezes eu tinha que marcar 2, porque ele falava, não, amanhã pode contar comigo, que é jogo mais grande, jogo mais importante, mas o Sheik é esse cara que realmente, quando precisou, ele... Não, e a condição Ele, física ele privilegiada. decidiu. Não, absurdo. A condição dele é absurda. Mas- E tem estrela, né? Cara Total. decisivo. O Tem cara é que... maravilhoso, cara. E é divertido que nessa fase eu zoo ele. Entre o Mundial, entre a Libertadores e o Mundial. sim, ele né? acaba a Libertadores. Ele, faz Dois os gols na dois final. gols. E Porra. realmente ele deu uma abandonadinha, né? E ele falou, lá pra outubro, Eu volta a volto. jogar. E performance, eu lembro que ele machuca contra a Portuguesa num jogo no É Canindé. verdade. E isso atrasou um Doze. pouco a preparação dele. Ele teve que acelerar, estava desesperado pra chegar bem no Mundial. Então, essa era a fase que o Sheik pegava a bola aqui na esquerda, cortava pra dentro e chutava a bola fora do estádio, cara. Ele fez 200 vezes. Eu falei, cara, isso não é possível. Mas ele vai e consegue. Mas é bom que lembrar que é inesquecível. Quando dizer bimundial e tal, vem o Alexandre Pato, né? E ele volta voando, né? Volta. Quando o Alexandre Pato chega ao Corinthians em 2013, o Sheik puxava a fina nos treinos, né? Assustador e surpreendentemente, ele começa a treinar muito. Eu te amo, Sheik, viu? Eu também, você sabe disso. E realmente ele volta, cara, já volta Voando, meio né? que em forma, assim. E os treinamentos, puxando fila. Deu 10 dias, ele já volta a ser o Sheik mais moroso, mais tranquilo. E a gente pergunta pra ele. Ele falou, não, cara, contrataram o Pato. O Paulo fez o gol da final do Guerreiro Mundial, não não- vai sair do time. Pô, o Danilo é o Danilo, não vai sair do time. Ele falou, Monstro. cara, vai sobrar pra mim. Ele falou, mas eu vi que o Pato não ia me
assustar tanto, então eu já tô começando a ficar um pouco mais tranquilo. Esse cara é muito vagabundo, cara. Dos melhores vagabundos do mundo. Emerson Sheik. Bom, daí você consegue, aí vocês são campeões do mundo, cara. Comebol Libertadores é fantástica, é a glória eterna. Aí vocês são campeões. Aí, agora eles é campeão do torneio de verão. Gente, é campeão do mundo, tá? É campeão do mundo. E aí é bicampeão mundial. Aí não tem mais o que falar, né, Fábio? Eu tinha como sonho, assim, como objetivo, né, Mauro? Porque eu fui com São Paulo. Sim, já tinha ganhado. E eu em era 2005. reserva Tudo. e já falei isso algumas vezes. No final do Mundial não é aquela foto do título com todos os que estão no campo, né? São só os 11 que iniciam. E a foto de 2005 me incomodava muito, porque eram só os 11 que começaram, Fábio Júnior iniciaram. perfeito, você não botava o elenco Não inteiro. botava o elenco inteiro. Então eu tinha como objetivo aquilo, mas, pô, tinha como objetivo. Vários jogadores nunca puderam viver esse momento. Nem chegar perto, né, Fábio? Pô. A disputar cara, e ter a chance de conquistar no maior rival do São Paulo que eu ganhei, que foi a minha primeira conquista, e tá nessa foto. Cara, pra mim eu sou mais do que abençoado, assim, de poder ter ido 2 vezes lá e ter voltado 2 vezes campeão, né? Então, e com a mudança da Libertadores, né? Da Comembol Libertadores, que sai o Castan e entra o Paulo André. Manter o E nível. o Alex também Sim. vai embora, né? Vai ver o Guerreiro exatamente pro E Mundial. o Paulo entra como centroavante. vai pra lá. Que vai pra esquerda. Paulinho, monstro, todo campista, volante, arma como meia, ataca, pisa na área como atacante. O maior volante artilheiro da história da seleção brasileira, o Paulinho. E era um time que estava todo mundo meio que no auge, assim, sabe? Sim, Da né? idade, da forma física. Então, dificilmente se lesionava. Era uma equipe que você podia repetir com uma certa frequência. E até quando você rodava o time, assim, quem não precisava tirar todo mundo. Então, sofremos com poucas lesões. 2012 foi um ano muito especial. Não, foi de especial e, de novo, sempre falar, até porque não é fácil você ouvir a voz do cara, mas assim como o Fábio, o Danilo, pô, ídolo no Morumbi, ídolo no Corinthians, cara, o que jogou o Danilo, né? E uma maldade, né, cara, porque o Danilo nunca foi convocado para a seleção brasileira. Né? O Danilo, assim, é o cara que eu acho que se não foi o que eu mais joguei, foi um dos que eu mais joguei, assim, porque foram 3 anos de São Paulo, 5 de Corinthians e a gente tinha um entrosamento muito grande, assim, eu já sabia o momento certo, quando ele gostava de receber a bola, a hora que eu tinha que dar opção, a hora que eu não precisava dar opção. Foi o cara que eu tive um entrosamento, assim, foi incrível desde o começo. Agora, eu falei para você, que é a minha ideia de muita gente, Cássio defende contra o Vasco, Paulinho faz o gol, depois aquela bola que não entra no final do jogo no Pacaembu. Quando o Fábio Santos achou, vamos ganhar a Libertadores pelo Corinthians? Teve algum momento, não só no apito final, quando estava 2-0? Não, acho que foi no jogo do Vasco, assim, Mesmo. a gente já sentiu que estava muito forte. A gente falou, por causa que para mim o favorito era Corinthians e Vasco daquela Libertadores. Mais até do que o falar a Santos, verdade. como você já Até falou. mais do que o Santos, o próprio Boca. Então a gente, da forma como foi, né, ficou muito forte a equipe, assim. Então depois das quartas de final, óbvio que tinham mais 2 adversários gigantescos, 4 jogos importantíssimos, diferente de hoje, né, que é final única. Ainda se jogavam 2 jogos na final, ali depois do jogo do Vasco a gente viu que tava pra gente essa conquista. Você virou um dos grandes batedores de pênalti que eu já vi, né, cara? E foi meio que de uma hora para outra, não foi, Fábio? Eu sempre gostei, assim, de bater pênalti, mas sempre teve batedores oficiais, assim, né? Muito das vezes o centroavante batia, porque tava brigando por artilharia ou algo assim. E em 2014 eu tive a oportunidade de bater alguns pênaltis no Corinthians. E eu sempre treinei pênalti, assim. E sabia que eu batia direitinho. E no Galo, em 2017, tinha Fred, tinha Robinho, tinha alguns jogadores que batiam pênalti, e o Micali, em algum momento, esses jogadores estavam fora, e o Diogo Giacomini, que era um auxiliar, que era da casa, falou, pô, põe o Fábio para bater pênalti. E a partir daquele momento eu comecei a bater, e no Atlético tinha realmente bastante pênalti, principalmente quando a gente jogava no Independência, a gente toda hora dentro da área do adversário, é natural Uma hora vai sair. que tenha mais pênaltis, e eu comecei a bater pênalti, ter um aproveitamento muito bom, né, e gostava desse desafio, dessa responsabilidade. Aí quando eu volto pro Corinthians na segunda passagem, já no meu primeiro jogo que tem pênalti assim, o Fagner era o batedor, já falou, Fábio, pode assumir. Aí, dali em diante, Você começou a bater? Quase todos, né? E, cara, você acabou de passar por um processo, né, que é complexo, né? Você tem outros companheiros grandes que também estão nesse momento. A hora de parar, cara, como é que é, velho? O Paulo Roberto Falcão, craque absoluto,
bandeira colorada diz que o atleta de futebol, não só de futebol, mas o atleta morre duas vezes. Porque não é que nem eu saio de uma TV ou de uma rádio, eu vou para outro lugar, mas eu consigo continuar enganando, fazendo outra coisa. Vocês não têm mais jeito, né, velho? Cara, Mauro, isso me assustou por um bom tempo, assim. E o ano passado foi tão puxado no Corinthians, assim, para resolver questões de bastidores. O ano realmente não foi bom, apesar de chegar em 2 semifinais. Brigamos para não cair no Brasileiro e eu, como papel de líder, assumo algumas responsabilidades no dia a dia que roubam um pouco mais de energia. Então eu queria me preparar durante o ano, mas não deu nem tempo para me preparar, foi tudo muito rápido. E eu morria de medo, assim, para falar a verdade, porque como eu te falei, futebol para mim nunca foi, nossa, vou treinar, vou jogar, vou viajar. Sempre foi um negócio que eu gostei e amei a vida inteira. Eu sempre fui um dos primeiros a chegar, o último a sair. Quando não estava treinando, estava conversando, estava resenhando. Você adorou, né, velho? E eu acho que esse processo, assim, por ter sido tão duro, ajudou eu a desapegar, desvincular. E uma coisa que eu acho fundamental, assim, que me ajudou, foi ter tido o ponto final, foi ter tido o meu jogo de despedida contra o Inter na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Foi lindo. Onde eu recebi uma homenagem e eu tava com as pessoas do lado, assim, meus filhos puderam ver, meus pais, minha esposa, minhas irmãs, as pessoas que correram comigo a carreira inteira, sabe? Então, aquele ponto final, acho que, tipo, acabou, assim, então serviu pra desapegar, acho que me ajudou bastante nesse processo. E essa mudança de jogador para torcedor, como é que é agora? Voltando agora você torce. É beleza, você pode erguer brinde e tal, mas... É engraçado que hoje eu assisto muito mais jogos do que eu assistia quando jogava, né? Uma coisa maluca, E né? quando você tá em casa, você tem aquele pouco tempo, assim, então aproveitar para ficar com os meus filhos, com meus amigos, com a minha esposa, sair para jantar, fazer alguma coisa em casa. Hoje não, hoje você tem tempo para fazer essas coisas em outros momentos e a hora do jogo você assiste o jogo. Óbvio que eu torço e gosto do Corinthians, porque faz 8 meses atrás eu tava jogando com esses caras, mas tem muito amigo ainda jogando, né? E então, é complicado, é uma pressão também, os caras, não fala mal de mim, cara, é diferente. Virou Marcão também, e torcendo e comentando tô também, sempre né? torcendo pros amigos e tentando ser o mais justo possível, assim, mano. Não tem como você fugir se o cara falhou, errou, teve uma decisão ruim. É natural, fala, puta, ele poderia ter tido uma decisão diferente. Eu acho que essa crítica com respeito, eles acabam entendendo, né? E foi o que eu falei, eu sempre procurei respeitar todo mundo durante a carreira. E não vai ser agora que eu vou dar uma de maluco e sair falando mal de todo mundo. Não tem nem porquê, né? Não tem nem porquê fazer isso. Só fala mal do consigo. Sheik, né? É só dele que merece. O Sheik merece. Sheik, você sabe que você merece. Alguma coisa a gente vai falar. Esse cara é especial. Não existe, cara. Não, o Sheik, quando ele aposenta, eu falei, cara, eu não gosto de você, porque eu, como torcedor do Palmeiras, mas eu adoro você, mas eu, se fosse só torcedor, eu ia odiar o Sheik, se jogava, enchia o saco, no caso, falava do Palmeiras, a formiguinha e tal. Mas, cara, e conhecendo ele, já conhecia ele dentro do Mas é aquela crítica debochada dele, né? Ele é um cara debochado, não tem como você ficar com raiva dele. Não tem como, pô. Qualquer coisa eu fico com raiva do Márcio, do Emerson eu gosto. Isso, você faz uma confusão. Que nem ele é confuso. Ele tem uns 3 CPF mesmo. 3 CPF, mais um coração de 15 CPF que ele ajuda, ele é maravilhoso. Mas, Fábio, eu estava até no SBT nessa transmissão, foi contra o Fortaleza. Quando vocês caem na Sul-Americana, você dá uma entrevista pra gente, o Galvão, muito forte. E eu lembro que no pós-jogo do SBT, eu não tinha te perguntado nem fora do ar, mas eu queria te perguntar exatamente no ar. Ali você estava se despedindo, né, cara? A emoção que você teve, né? Eu queria passar, mas não queria falar, mas sem falar. Eu queria... Na verdade, ali o que mais me pegou, porque a pior derrota da minha vida, eu já falei isso algumas vezes, foi para a Copa do Brasil contra o Flamengo em 2022. Porque meus filhos, minha filha nasceu em 2008 e meu filho nasceu em 2011. Então eles viram as principais conquistas da minha vida. Minha filha com 4, 5 anos, meu filho tinha meses, 1 ano. Então e eles gostam muito de futebol, eles são apaixonados por futebol. E essa segunda passagem no Corinthians, eu queria que eles vissem uma conquista importante, sabe? Infelizmente não aconteceu e essa Copa do Brasil eu fiquei muito mal, muito por causa disso. Era uma conquista que eu ainda não tinha na minha carreira e muito perto, né? E o ano passado as 2 semifinais, tanto de Copa do Brasil como Sul-Americana, era a minha última chance, na verdade, porque eu sabia que eu iria parar no final do ano e o ano doído, assim, sofrido muito da forma como foi, né, 4, 5 treinadores durante a temporada, pô, briga pelo rebaixamento. Em nenhum momento a gente viu que estava pronto para ser campeão, porque a gente sabe quando a equipe merece ser... Falamos aqui de 2012, né? Ser campeã, né? E ali foi a junção de tudo, sabe? Da despedida, o jogo ruim, a eliminação.
não poder ter dado esses títulos para os meus filhos. Eu acho que foi uma junção de tudo ali que eu acabei expondo, né? E acho que ficou, de repente não queria que vazasse tudo daquela forma, mas não tinha como, já estava ali para dar entrevista e só foi a forma mais natural possível. Foi, e eu vou dizer, meus 34 anos de janela foi uma das... que entrei logo em sequência para comentar, né? A gente estava no ar, um dos depoimentos mais tocantes e pungentes, e ao mesmo tempo que você não queria falar, mas deixou claro, e eu também não me lembro exatamente quais palavras que eu usei, eu falei, cara, isso aqui a gente tem que ir muito além desta eliminação, cara. É o final do Corinthians na Sul-Americana, mas foi mais ou menos assim. Mas é o final da carreira do Fábio, cara. Ele está se despedindo do futebol, está se despedindo do Corinthians, está despedindo da vida dele, do sonho de infância. Mais ou menos isso aí, de falar agora me arrepia de novo, porque assim, cara, é um dos momentos mais... Porque eu também tinha essa noção, você não ganhando ali, você não ia. O Corinthians tinha que lutar para não cair Sim, e tal. sim. Então, assim, era muito pungente. Eu falei, cara, é um hacking, é uma despedida do cara. Com elegância ele conseguiu falar e a gente tem que entender. E dentro de tudo isso, né, despedir, porque eu falo que era um negócio que eu não conseguia desapegar também. Minha esposa falava muito disso, falava, cara, desliga um pouco, você vai surtar daqui a pouco. Que mesmo depois de uma eliminação dessa, eu não lembro qual foi a frase exatamente que eu falo, mas era tipo alguma coisa parecida com... Agora é tentar achar força para tirar o Corinthians dessa situação. Do Então, tipo, brasileiro. do brasileiro, que o Mano tinha acabado de chegar, tava com 2 ou 3 jogos, e a gente tava numa zona de rebaixamento. Eu acho que o próximo jogo era contra o Flamengo em casa. Que eu acabo fazendo até o gol de pênalti. Mas realmente era isso, era tentar passar de uma forma pro torcedor que a gente estava sentindo aquela eliminação. Eu ainda mais, porque não era só uma eliminação, como você falou, eu estava me despedindo do futebol, de repente era a minha última chance de conquistar um título. Mas acho que o torcedor entendeu bem também e soube valorizar tudo aquilo que eu fiz e todos esses anos dedicados ao Corinthians. Nada é tão libertador quanto o seu jeito de torcer. É um dos motes da nossa campanha do Torcida Ganhar Jogo. E a gente está vendo aqui um torcedor. Se era do São Paulo do começo, se é do Corinthians no final, se é da família que virou, cresceu. É um cara que a gente sentia vendo jogar, não só pela qualidade, mas pela entrega, pela vontade e até pelo bom humor, que é um torcedor, de vibrar, de zoar, de aguentar a bronca, de zoar, de assumir a bronca também em momentos ruins. Isso é uma coisa legal, porque essa frase é muito bacana. Nada é tão libertador quanto o seu jeito de torcer. E a gente pergunta para encerrar esse papo muito legal com este bicampeão da América, bicampeão mundial, Fábio Santos. Torcida ganhar jogo? Muitas vezes. Eu não levava isso tão a sério, mas tive alguns exemplos e vou voltar a falar da torcida do Corinthians, foi onde eu vivi os melhores momentos da minha vida. Por alguns jogos eu vi assim, que já estava meio que vencido e a torcida em momento algum desistiu. Não só ganhou o jogo antes, durante, depois, na véspera, mas já vi sim. A torcida ganha jogo. Aliás, eu acho que eu vou lembrar de um jogo do Brasileiro 2011, foi contra o Avaí. É esse aí mesmo, que é o que mais fica... Esse é um dos jogos que a torcida do Corinthians, craque do jogo, hero of the match, como a gente usa na Conmebol Libertadores. Torcida do Corinthians contra o Avaí Brasileiro de 2011. Brigando pelo título nas últimas rodadas, né? O Vasco, a gente não podia perder pontos que o Vasco iria passar. A gente sai perdendo o jogo, empata o jogo com o Sheik, se eu não me engano. O Castan é expulso, começa a cair uma chuva e a torcida não desiste, não desiste. No final do jogo, o Liedson faz o 2-1 e a gente consegue se manter na liderança. Esse é um dos exemplos. Que Sheik fez gol, o Liedson fez gol, mas o craque do jogo foi a fiel torcida corintiana. E pensando nela, Brunão, faz o seguinte, estamos falando nele, a gente só falou mal dele e também não teve o que falar bem. Vamos fazer assim, vou dar um presente para Emerson Sheik, acho que ele vai gostar, uma caixa de Amstel, não? Nossa Senhora. Merece, né? Gosto. Aliás, aquele time, inclusive... É um time campeão também, né, de Amstel, né? Se fosse elencar os 3 melhores desse time aqui do Corinthians. Esse time ia muito bem. Eu não decepciono, mas eu não vou ficar fora dessa. Mas pode me chamar se quiser. O Douglas, por exemplo, que a gente citou pouco aqui, o Douglas podia ser o capitão desse time? O Douglas poderia, sem sombra de dúvidas, ser o capitão. Mas se for para escolher 3, eu vou de Ralf. Vou de Ralf, Emerson Sheik e Zidanilo. Perfeitamente, um time que pegou aí, Brunão, o caixa de Amstel, deve ter uma, tem várias aqui, né? Pega aquela, pode ser aquela lá aqui, ó, não é nem a caixa, não sei como é que chama aqui, o pack, ali, isso, traz aqui, pode trazer, diretor, traz aqui, por favor, a gente vai levar essa aqui vou até fazer uma foto bonitinha, a gente fazendo uma cara aí, o Fábio Santos, pra gente entregar pro Emerson Sheik, vamos lá aqui, assim, fizemos? Fizemos.
para ser quem... Mas quem fez mesmo e faz sempre, Fábio Santos. Muito obrigado, querido. Sempre um prazer, viu? Sempre Muito obrigado. Agradeço muito a presença do Fábio Santos. Você sabe, torcida ganha jogo. Mas com o Fábio Santos, ganha muito mais. Ganha campeonato, ganha Conmebol Libertadores. Até a próxima.